Olá, estudantes da segunda série, eu sou a professora Railda de Matemática, tudo bem com vocês? Estamos aí com o Ronaldo, seja bem-vindo, o Ronaldo vai nos ajudar na aula de hoje. E nós trabalharemos com probabilidade evento amostral. Quais são os objetivos da aula de hoje? Então, conceituar esse espaço amostral, conceituar o que é um evento e identificar o espaço amostral de um evento aleatório. Lembra que na aula anterior nós já trabalhamos aí com o evento aleatório. Vamos pensar um pouquinho juntos. Você sabe o que é um espaço amostral? O que é um evento na teoria das probabilidades? É sobre isso que nós vamos, então, aprender na aula de hoje. Acompanhe a situação comigo. Antes do início de uma partida de futebol, o juiz, ele lança uma moeda e a equipe que ganha o sorteio decidirá a direção para a qual atacará no primeiro tempo da partida e a outra equipe efetuará o tiro inicial para começar a partida, né? Isso é muito comum a gente ver aí, então, nas partidas de futebol. Os possíveis resultados no lançamento de uma moeda, então, são denominados eventos, que nesse caso eu tenho cara ou coroa. Logo, o meu conjunto é a cara e a coroa. E eles formam esse espaço amostral deste experimento. Então, como que eu defino esse espaço amostral e este evento? Então, no espaço amostral, que também ele é sugerido pela letra S, de um experimento aleatório. Então, o que ele é? Ele é o conjunto de todos os resultados possíveis desse experimento. Então, é o total envolvido. E o evento, que também é representado pela letra E, é todo o subconjunto do espaço amostral do experimento aleatório. Às vezes, como definição, fica um pouquinho confuso para a gente entender. Porém, ela é muito importante que nós anotemos, então, essas duas definições, tanto do espaço amostral quanto do evento. Vou te dar um tempinho, transcreve aí no teu caderno, tenta deixar ele destacado, porque com certeza nós utilizaremos essas definições. Então, vamos continuar? Então, a melhor forma é a gente ver um exemplo. Então, acompanhe o lançamento de um dado e o registro desse resultado. Então, o conjunto de todos os resultados possíveis são todos os lados deste dado. Então, o que eu tenho? A face 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o subconjunto dele, se por exemplo eu for identificar números primos, então vai ser o 1, o 3 e o 5. Então,
que eu posso tirar de informações? Que o meu espaço amostral são todas as faces deste dado, que no caso é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. No evento A, por exemplo, para que ele ocorra um número ímpar. Então, quais são os números ímpares que eu tenho no dado? Então, neste caso, é o 1, o 3 e o 5. Agora, a gente vai fazer, então, um exercício bem completo. Eu tenho, vamos ver, A, B, C, D, E e F. Então, aí, com muitas possibilidades para que esse exercício depois me dê capacidade de eu resolver qualquer outro. Então, acompanhe comigo. No lançamento simultâneo de dois dados, um verde e um vermelho. Determine o espaço amostral e os eventos. Então, para a letra A, sair o mesmo número em ambos os dados. Letra B, sair a soma 7. Letra C, sair soma maior do que 10. Letra D, sair a soma menor do que 5. Letra E, sair a soma maior do que 12. E letra F, sair a soma maior do que 1 e menor do que 13. Esse é um exercício completo, mas muito interessante, que a gente tenha então ele aí passo a passo resolvido. Então, primeiramente, você vai copiar no seu caderno e já vai tentando resolver aquelas que você fala, eu sei resolver essa letra. E depois nós vamos retomar aqui com o passo a passo de cada uma das letras.
Então vamos lá fazer a conferência desse exercício. Lembre que é um exercício muito completo que daí nos dá possibilidades de várias situações futuras. Então, primeiramente, eu vou então demonstrar esse espaço amostral. Então lembrando que eu tenho aqui no meu horizonte o meu dado verde e na minha vertical o dado vermelho. Então eu vou fazer as possibilidades das faces saírem. Então, contando aqui o verde 1, o 6 vermelho. Aí, 2 do verde, 6 do vermelho. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Por exemplo, se eu pegar aqui no dado, na terceira linha, 1 e o 3, quer dizer que 1 vai ser do verde, 3 do vermelho. Então, dentro desse espaço amostral, eu tenho todas as possibilidades, certo? De este evento sair. Então, aqui seriam 36, né? Porque são 6 faces do dado vermelho, 6 faces do dado verde. Então, esse espaço amostral vai nos dar possibilidade de eu responder todas as letras que o exercício está me fazendo. Então, começamos pela letra A, acompanhe. Então, na letra A, ele queria sair o mesmo número em ambos os dados. Então, eu volto aqui no meu espaço amostral, eu posso circular cada letra que eu estou resolvendo de uma cor. Visualmente fica muito fácil daí de você identificar. Que no caso aqui na letra A é 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Por quê? Ele quer o mesmo número em ambos os dados. Na letra B, sair a soma 7. Volto novamente aqui no meu espaço amostral e verifico quais são essas possibilidades de sair a soma 7. Posso também fazer com outra caneta que me facilita visualmente lá no meu espaço, que no caso seria 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4, aí inverto. 4 e 3, 5 e 2, 6 e 1. Tranquilo, gente? Na letra C, sair a soma maior do que 10. Como falei, volto lá no meu espaço, verifico quais são essas possibilidades, que no caso é 5 e 6, 6 e 5 e o próprio 6 e 6, porque eu quero maiores do que 10. Na letra D, a soma seja menor do que 5. Então, novamente, vou lá no meu espaço, circulo quais são essas possibilidades, que no caso é 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 1, 2 e 2 e 3 e 1. Na letra E, olha que interessante, sair a soma maior do que 12. Neste caso, não tem, né, gente? Ele tem aí um sinalzinho matemático diferente, um zero cortado. Isso quer dizer que este evento é impossível, ele não existe. Por quê? Lá nos nossos dados nós temos 6 e 6, então é impossível sair maior do que 12. E na letra F, para a gente finalizar, sair a soma maior do que 1 e menor do que 13. Neste caso, é quem? O espaço amostral todo, né? Porque menor que 1, aliás, maior que 1 e menor que 13. Então, se a gente verificar lá no nosso espaço, que eu sei que você fez aí no seu caderno, você vai ver que são todas as possibilidades. Então, nesse exercício, ele é bem completo e é muito interessante que você deixe anotado aí todas as letras resolvidas, porque ele vai te dar aí subsídios para que você consiga resolver outros exercícios que a gente terá aí na sequência. Então vamos para mais um para a gente carimbar aí o nosso aprendizado sobre este assunto. Então observe lá, Antônio, que vai ser representado pela letra A, Bento pela B e Carlos pela C, estão em um baile. E na mesa do lado nós temos a Lourdes, que é representada pela letra L, a Maria pela letra M, a Neuza pela letra N e a Olinda pela letra O. Então elas aguardam um convite para dançar. Então eu quero que você determine um espaço amostral que representa todas as possibilidades de formar um par de homem e mulher para a próxima dança. Então lembre que nós temos 3 homens, 4 mulheres. Então você vai montar sugestão, né? Você pode fazer nesse espaço amostral através de uma tabela, onde eu tenho aqui os homens na minha vertical e aqui na minha horizontal as mulheres. E eu vou fazendo os respectivos pares.
Assim eu consigo formar esse espaço amostral. Então vou te dar um tempo para você colocar aí no teu caderno, tentar resolver e nós vamos aí retornar daí com a resolução passo a passo. Vamos lá fazer a conferência? Então lembre da dica que a prof te deu. Faça uma tabela, que assim visualmente fica fácil de você fazer os eventos possíveis. Então no caso aqui, para representar todas as opções de pares, né, do homem e da mulher para a próxima dança, esse quadro acho que é a melhor forma. Então lembrando que aqui eu tenho os cavalheiros, né, e lá eu tenho as damas. Então no primeiro evento eu vou pegar o Antônio com a Lourdes, o Antônio com a Maria, o Antônio com a Neuza e o Antônio com a Olinda, certo? No segundo, eu tenho o Bento com a Lourdes, o Bento com a Maria, o Bento com a Neuza e também o Bento com a Olinda. Então, veja que dessa forma que eu organizo, o meu visual fica fácil, porque depois eu só vou contar essas possibilidades. Aí, eu tenho o Carlos ainda. Então, o Carlos com a Lourdes, o Carlos com a Maria, o Carlos com a Neuza e finalizo ainda o Carlos com a Olinda. Então, esse meu espaço amostral, ele me dá todas as possibilidades para que na próxima dança sejam pares diferentes, né? E seja um homem e uma mulher. Então, o Antônio, ele teria 4 opções, né? Que são a Lourdes, a Maria, a Neuza e a Olinda. O Bento da mesma forma e o Carlos também. Então eu posso verificar que eu vou ter 3, 6, 9, 12 possibilidades dentro deste espaço amostral, aonde vão ser pares diferentes, vão ter
um homem, uma mulher, e elas também não terão a chance de ficar sentadas lá aguardando. Então, uma horinha vai chegar a vez da Lourdes, da Maria, da Neuza e da Olinda dançar aí com uma das opções dos pares, que é o Antônio, o Bento e o Carlos. Certo, gente? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Espaço amostral, principalmente essa definição certinha do que significa, tá? Então, dentro do meu espaço amostral, eu tenho que ele é representado pela letra S e quer dizer que é um experimento aleatório e o conjunto de todos os resultados possíveis deste experimento. E o que é o evento? O evento, então, é o subconjunto do espaço amostral, que lá dentro do evento eu tenho todas as possibilidades. De acordo com o que o meu exercício vai me perguntando, este evento ele vai ser, vai fazer parte, né, do espaço amostral desse experimento. Então, por exemplo, né, no lançamento da moeda sair coroa. Então, eu tenho o meu espaço, ele tem duas possibilidades, certo? Ele tem a cara e a coroa. Então, ele pode, de repente, sair cara ou coroa. Entre outras opções também de exercícios muito cobrados, e a gente aplica muito esta parte de espaço amostral e evento, no que a gente viu sobre os dados. Lá dentro dos dados, nós tivemos inúmeras situações diferentes. Porém, a dica primeiramente, eu faço o meu espaço amostral. Isso é, todas as possibilidades que eu tenho de ocorrer aquele evento. Então, por exemplo, sair aqui no dado um número 1, no próximo 6. E assim eu vou montando sucessivamente até eu finalizar esse espaço amostral. Até eu não ter mais possibilidades de algum outro tipo de evento. Porém, teve uma letra que ele me pediu algo que não existe. Por exemplo, a soma ser maior do que 12. Neste caso, não existe, né, gente? Porque a soma dos dois dados me dá um valor de 12. Então, neste caso, eu usei, né, um símbolo diferente lá, o 0 cortado no meio. E eu tenho diversas situações para que eu utilize probabilidade. Nós vimos também no último exercício as opções lá que eu tinha 3 homens com 4 mulheres e para que juntasse um casal para a próxima dança. Então, eu tenho algumas formas de eu montar esse espaço amostral. Então, você ali vai ver qual a sua melhor facilidade. Ah, eu prefiro fazer uma tabela. Não, eu já vou pegando os nomes das pessoas e juntando. Aí fica a seu critério. O importante é você saber diferenciar ou colocar o espaço de acordo com o exercício que eu estou trabalhando e qual é o evento. O evento sempre vem junto com uma pergunta em relação a esse espaço. Então, se você verificar na nossa aula de hoje, a gente conseguiu aí fazer essas diferenças, né? Verificar, apontar e assim anotamos os passos a passo de cada um deles. Então, na aula de hoje nós vimos aí sobre espaço amostral e evento. Espero que vocês tenham gostado, gente, e até a próxima aula.